Afinal de contas, a pizza é um círculo ou é uma circunferência? Na sua tela você tem uma bela pizza de calabresa com uma borda recheada de catupiry. Imagine que delícia! Ai, que fome que deu, né? Então, o que acontece? A pizza é um círculo ou uma circunferência? Se nós imaginarmos apenas a borda da nossa pizza, nós veremos que essa linha preta representa a borda da nossa pizza. Essa linha é a circunferência. E tudo que está dentro dessa linha é o nosso círculo. Portanto, a pizza, na verdade, ela pode ser considerada um círculo. Circunferência seria só as suas extremidades, as suas bordas, a sua borda, no caso, né? Vamos imaginar que a nossa pizza tem um centro. Ela seja aí um círculo perfeito, ela tem um centro. O que significa essa distância do centro até a borda da pizza? Essa distância é chamada de raio. Podemos ver que a nossa pizza possui infinitos raios. Aqui desenhamos apenas 3 para exemplificar, mas aqui nós conseguimos desenhar infinitos raios aí dentro da nossa circunferência, sendo que raio é a distância do centro até a própria circunferência. E o que seria o diâmetro? Imagine aqui um corte passando exatamente pelo centro da nossa pizza, de extremo a extremo. Esse segmento formado, no caso AB, em azul aí na sua tela, é o nosso diâmetro. E você vê claramente que o diâmetro possui 2 vezes o comprimento do raio. Por isso, diâmetro é igual 2 vezes o raio. Ou em linguagem matemática, D igual a 2R. Piadinha boba de matemática, qual é o único lugar em que o raio cai 2 vezes? Exatamente, no diâmetro. Entre o ponto B e esse ponto que não possui nome, nós destacamos aqui um pedaço da circunferência, um arco. Portanto, um arco é um pedaço da nossa circunferência, é uma fração aí da nossa circunferência. E a nossa circunferência é a borda toda da nossa pizza inteira. Então, o comprimento de uma circunferência, como todos nós sabemos, é dado por 2 vezes π, que multiplica r. Ou, como sabemos que 2 vezes r é o nosso diâmetro, o comprimento da circunferência também pode ser diâmetro vezes π. Outra dúvida cruel. Afinal de contas, o que é esse π, essa letra grega que tanto aparece por aí? Primeiramente, o π é um número irracional. É aquele que tem infinitas casas após a vírgula. Quer dizer, você nunca vai chegar ao final do número π. O número π é conhecido pela sua simplificação mais popular, que é o 3,14. Mas ele tem infinitas casas decimais representadas aí pelos 3 pontinhos. Aí na sua tela você tem algumas das infinitas casas decimais aí do nosso número π. Lembrando que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, e o comprimento da circunferência é igual a 2 vezes π vezes r, se nós trocarmos 2r por d e isolarmos π, obtemos que π é igual ao comprimento dividido pelo diâmetro. Mas de qual circunferência? Na verdade, de qualquer circunferência. Se você dividir o comprimento pelo diâmetro de qualquer circunferência, você obterá algo bem próximo do número π. Voltando ao assunto pizza, geralmente você vê nos cardápios das pizzarias o tamanho das pizzas. 20 centímetros, 25 centímetros, 35 centímetros, 40 centímetros. Afinal de contas, o que são essas informações? Essas informações são os diâmetros das pizzas. Se você tiver curiosidade, da próxima vez que você comprar uma pizza, meça o diâmetro dela e o seu comprimento, que você vai chegar bem próximo ao número π. Então, o número π se aplica a uma pizza, se aplica a um pneu de bicicleta, a um pneu de caminhão, ou até mesmo a própria circunferência equatorial da Terra, cujo perímetro é de 40.076 km. O diâmetro da Terra é de 12.800 km. Se você aplicar essas informações na fórmula do comprimento, na nossa fórmula, temos que π é igual ao comprimento dividido pelo diâmetro.
Π vai ser igual a 40.076, que é o perímetro da Terra, dividido pelo diâmetro, que é igual a 12.800, nós teremos aí um π muito aproximado do real, π igual a 3,13. Qual é o comprimento da circunferência abaixo? Adotando π igual a 3,14. Nós vemos que o raio da circunferência é igual a 5 metros. A fórmula do comprimento é igual a 2 vezes π vezes r. Substituindo r por 5, temos que o comprimento é igual a 10π. Fazendo a multiplicação, o comprimento é igual a 31,4 metros. Qual é o comprimento da circunferência abaixo? Agora temos a informação do diâmetro da circunferência, que é 20 centímetros. Se a fórmula do comprimento é igual a 2 vezes π vezes r, 2r é a mesma coisa que o diâmetro. Vamos substituir pelo 20. Então o comprimento dessa circunferência é igual a 20π. Comprimento igual a 62,8 centímetros. Sabendo que o diâmetro da Lua é de aproximadamente 3.475 km, qual o comprimento aproximado da circunferência lunar? Vamos tomar em consideração π igual a 3,14. Utilizando a fórmula conhecida, comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. O comprimento é igual a 3.475 vezes π. Por quê? 2r é o diâmetro. Então eu substituí 2 vezes r pelo valor do diâmetro, 3.475. Então o comprimento da circunferência lunar será de 3.475 vezes π. Substituindo π por 3,14, obtemos que o comprimento da circunferência lunar é igual a 10.911,5 km. Em algumas literaturas esse valor varia um pouco, 10.917, 10.921, tornando o nosso cálculo bastante aproximado em termos astronômicos.